vamos para a terceira parte da nossa história, o que é essencial para uma mulher. O que faria uma mulher feliz de verdade? Algo do tipo é a pergunta que está no ar. Paramos no momento em que o rei Arthur retorna à floresta para conversar com a bruxa. Ele já tem, da parte do sobrinho, o seu cavaleiro, o seu principal cavaleiro, ele já tem o sim. Se for para libertar o meu rei, se for para salvar a vida do meu rei, eu me caso com a bruxa. Então o rei Arthur volta para falar com esta bruxa dentro da floresta, que nós já sabemos que a floresta é algo que acontece dentro da pessoa, né? E ali dentro da floresta encontra-se novamente com a bruxa e diz: você se casará com meu sobrinho, sim, desde que você me dê a resposta adequada para a pergunta o que é essencial, o que é mais importante para uma mulher. E a bruxa diz: o que é mais importante para uma mulher é que numa relação, num relacionamento, é que ela seja ela mesma. Eu acho essa história muito interessante, vamos parar um pouco aqui para comentar, porque na verdade ela revela uma grande verdade, que talvez seja realmente o ponto mais importante para um relacionamento. Não só um relacionamento homem-mulher, casal de uma forma geral, mas de um relacionamento pai-filho ou qualquer outro. Quanto mais você puder ser você mesmo, quanto mais você se sentir seguro e liberto para se manifestar, para se expressar da forma que as coisas são para você, mais essa relação é verdadeira, essa relação é saudável e, como a gente costuma chamar, ela também é nutritiva, ela é e faz com que haja uma verdadeira troca entre duas pessoas. Então o mito, que é tão antigo, é um mito da Idade Média, revela algo que talvez no momento atual seja mais atual do que até naquela época seria, né? O que é mais importante para uma mulher é que ela seja ela mesma. O que seria isso? Justamente ser espontâneo, ser verdadeiro, poder ser aquilo que você é, manifestar os teus pensamentos, os teus sentimentos, as tuas atitudes. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu conversei com uma senhora que havia se separado e que não acreditava mais que haveria outro relacionamento na vida dela. Mas o destino, o universo, trouxe uma pessoa, mesmo ela tendo já uma idade mais avançada. E ela me disse: olha, Teco, nesta relação nova que eu nem esperava que fosse acontecer na minha vida, pela primeira vez eu conversei com um homem, com um parceiro, sem me tocar, sem perceber que eu estava seminua. Tínhamos levantado, tínhamos acordado, eu fui até o banheiro me lavar, fazer o meu xixi. Quando eu retornei para o quarto, eles tinham acordado e passou a conversar comigo. Era a primeira vez que estávamos dormindo juntos. E eu me sentia tão à vontade, como se eu conhecesse ele há tanto tempo. Eu me senti tão eu mesma, tão verdadeira, que eu não me toquei, mesmo sendo uma senhora, mesmo não tendo um corpo lá muito atrativo, nem muito bonito, eu não me toquei que eu estava ali conversando com ele, de pé, à vontade, seminua, sem ter percebido e sem ter tido nenhum pudor. Aquela história, eu gravo ela até hoje porque ela faz com que eu me lembre muito desse mito, né? O que fez essa mulher feliz, o que era mais importante a ela. Nem ela podia ter imaginado até então. Pela primeira vez na vida, depois de um longo casamento, onde isso nunca havia acontecido, ela pôde se sentir ela mesma. E é essa a revelação que a bruxa trouxe até Arthur. Espero que vocês tenham gostado de entrar um pouco no mundo dos mitos. Eu gostaria de fazer muito mais vezes isso. Vai depender da nossa interação com esse tema. Quanto mais vocês aprovarem isso, mais a gente vai poder dividir histórias como estas, né? Paramos na parte onde a resposta desta pergunta foi revelada a Arthur. A bruxa disse a ele que o que é mais importante a uma mulher é que ela seja ela mesma. Até contei para vocês da história que eu ouvi há muito tempo atrás de uma senhora, onde ela se sentiu ela mesma depois de muitos anos de casada com um outro parceiro. E ali ela nem se apercebeu
que ela estava se mostrando como ela realmente se sentia e era por dentro até, né? E isso é muito importante. Isso faz com que uma relação se torne saudável, faz com que num relacionamento duas pessoas cresçam. Voltando ao mito, depois que a bruxa fala, dá a resposta a Arthur, ela tem por direito o casamento. Ela ia se casar com o sobrinho de Arthur, o cavaleiro. E foi assim que aconteceu. Na noite de núpcias, depois do casamento, o cavaleiro leva aquela bruxa, que era uma figura muito feia, repugnante, para o quarto. E ela pede que ele dê um beijo a ela. E ele, a hora que vai beijá-la, ela se transforma numa mulher muito bonita, uma mulher encantadora. E ele se assusta com aquilo e ele diz, puxa, era uma mulher do quê? De muitos feitiços, né? E ela diz que a partir do momento que ele a aceitou como mulher, buscou então cumprir a sua promessa, ele havia ajudado ela a terminar com um encanto e que ela poderia se revelar pelo menos metade do dia da maneira que ela realmente era, que era aquela mulher bela que estava se apresentando a ele. E que uma outra parte do dia ela teria que se manter com a imagem da bruxa. E perguntou a ele com qual das duas ele gostaria de conviver. E ele, ajoelhado, encantado com a beleza da sua esposa, diz a ela que devia escolher. Ela devia saber com qual das duas ela gostaria de se apresentar a ele, porque para ele não fazia a menor importância. A partir desse momento, ela diz a ele que por ele ter se colocado desta forma, por ele ter dado essa resposta, ela ia e poderia se apresentar como ela realmente era, uma bela mulher, por todo o tempo e pelo resto da vida. É uma história bonita, é uma história que faz a gente pensar bastante sobre o quanto ela é rica em informações. Mas algumas a gente pode aqui concluir antes de terminar a nossa conversa. A primeira, não é apenas para uma mulher. O que é mais essencial, o que é mais importante, o que é mais sublime para uma mulher, talvez seja justamente o que o mito fala, que ela seja ela mesma. E o segundo ponto interessante é que isso pode ser generalizado, como eu disse a vocês. À medida que um relacionamento é espontâneo, é verdadeiro, nós podemos provocar no outro também uma condição muito positiva e a relação fluir de uma forma meio que espiritual, né? Onde muita vibração, muito entendimento, muita aproximação e muitas outras coisas podem rolar no lugar de defesas, de jogos, de chantagem, de críticas e tudo mais. E o mais interessante também é que quando este cavaleiro diz à sua noiva que tanto faz se ela se apresentar a ele como uma bruxa ou como uma bela mulher, ele está mostrando que à medida que a gente busca olhar no interior, o íntimo, sentir a pessoa que está se relacionando com a gente, a relação se torna realmente muito mais mágica. Num mundo tão plástico como é o nosso, num mundo de tanta representação, de tantos fingimentos, voltar a esta essência talvez seja uma das receitas mais interessantes para qualquer relacionamento. Pense em tudo isso, acredito que a gente volte a falar de mais mitos e muito obrigado.